Olá, o meu nome é Soraya Mendes, eu sou professora, advogada, pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero conversar com vocês nesse maravilhoso espaço que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pela sua Escola da Magistratura, abre para falarmos sobre direitos humanos em tempos de pandemia. Mais especificamente, eu quero falar um pouco sobre direitos humanos das mulheres em tempos de pandemia. E para isso eu começo dizendo que a jornada foi muito longa. Embora, como todas nós sabemos, o período do pós-guerra tenha marcado a emergência de um direito internacional dos direitos humanos, muito especialmente a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, se nós podemos falar a respeito de uma emergência dos direitos humanos das mulheres, de uma afirmação histórica dos direitos humanos das mulheres, nós precisamos ter como marco fundamental somente em 1979, com a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Ainda que lá em 48, no artigo 2º da Declaração Universal, nós tenhamos a determinação de que, ou a concepção de que todos os seres humanos têm direito ao gozo das suas liberdades fundamentais, independente de raça, independente de cor e também independente de sexo. E veja que lá ainda se falava em sexo como distintivo entre homens e mulheres dentro de uma perspectiva meramente biológica, o que nós já avançamos bastante hoje, mas o fato é que do final dos anos 70 para o início dos anos 80 é que nós vamos ter marcados profundamente a existência de direitos humanos das mulheres como algo fundamental também para a concepção de direitos humanos de todos e de todas. Nesse sentido, óbvio que nós não podemos deixar de pensar que é só em 1994 que temos uma convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de violência, para a erradicação de formas de violência, para a punição de formas de violência contra as mulheres. A nossa Convenção de Belém do Pará, da qual a nossa também, né, Lei Maria da Penha é tributária. Portanto, os passos, eles são passos que são dados durante muito tempo. Aliás, nós podemos dizer que a luta pelos direitos humanos das mulheres, ela é muito mais do que de décadas, embora nós tenhamos esse marco histórico no pós-guerra, mas ela é uma luta milenar. A violência, infelizmente, é uma marca na história das mulheres, de acordo com a evolução da própria história da humanidade, infelizmente. E nós podemos dizer que combater a violência contra a mulher também toma as mesmas características de um combate a uma pandemia tal como essa que nós estamos vivenciando. Na verdade, a ONU Mulheres já de um certo tempo vem falando de uma pandemia silenciosa. Porque desde os anos 80 que se fala, que pesquisadores e pesquisadoras falam a respeito da violência contra a mulher como um problema de saúde pública em nível global. Não à toa, em 2002, a Organização Mundial de Saúde determinou, ou melhor, consolidou em conceitos a própria violência contra a mulher como violência intrafamiliar, violência interpessoal e violência comunitária. Ou seja, a marca da violência, ela está muito dada a partir de todos aqueles que são os estudos internacionais como um problema de saúde pública. E isso é algo que nos coloca agora mais ainda em xeque durante o período da pandemia de Covid. Porque não é à toa que os índices de violência contra as mulheres e meninas, precisamos sempre frisar, tenham aumentado ou tenham vindo à tona como vieram. É porque, na realidade, nós estamos há muito tempo enfrentando esta chaga que só pode ser combatida a partir de políticas públicas efetivas. É óbvio que nós precisamos, sim, da ação punitiva do Estado, muitas vezes,
Mas, por um outro lado, o que é necessário é que o Estado, muito especialmente aqui no nosso caso, o Estado brasileiro, se comprometa profundamente com políticas públicas que digam respeito à igualdade entre homens e mulheres de uma forma geral, e isso significa reconhecer que gênero é uma categoria fundamental para a discussão desde a mais tenra idade. Então, se nós podemos falar sobre direitos humanos e mais especialmente de direitos humanos das mulheres, é importante que nós tenhamos em conta que nós vivemos neste momento a pandemia de Covid ao lado de uma grande pandemia histórica, que é essa pandemia silenciosa de violência contra a mulher.